Os agricultores do Norte estão desesperados. Batatas, cereais e vinho estão perdidos este ano. David Alex, o número 2 da guerrilha timorense, foi capturado. Está ferido e a resistência afirma que está a ser torturado pelos indonésios. Produção, tráfico e consumo da droga estão a aumentar, diz a ONU. Em 95, o negócio valeu 70 mil milhões de contos. 1 milhão de portugueses não sabe ler nem escrever. Os números da vergonha são da Unesco e põem Portugal à cabeça da Europa analfabeta. Boa noite. A agricultura do Norte está em crise e, a menos que o Governo lhes acuda, os homens da terra não sabem que fazer à vida. O alerta foi lançado esta noite no Mindelo, numa reunião de várias associações de agricultores. No mesmo local onde há um ano os agricultores protestaram obstinadamente contra a crise das vacas loucas, se queixaram pela redução do preço da carne e pela falta de escoamento do gado bovino. Num sítio que ficou conhecido como o campo de concentração, voltaram a juntar-se os agricultores de Entre Douro e Minho, Entre Douro e Trás-os-Montes e do Distrito do Porto. Uma reunião para colocarem a descoberto outros problemas e outras preocupações quase tão graves como na altura foi a crise das vacas loucas. Hoje à noite, os agricultores perguntaram pela linha de desendividamento do setor e pela questão da sanidade animal. Há um ano que estou na expectativa, na esperança que este problema seja resolvido e até hoje ainda não foi resolvido. Cria-se e faz publicidade de uma linha de desendividamento quando de facto não tem êxito, não tem enquadramento, quer dizer, é de facto, vive-se uma frustração. A sanidade não é mais do que uma mera estratégia para arrancar animais, por vezes, com plena convicção dos agricultores que são animais saudáveis que vão para altas negociatas a serem adquiridos por alguém que os compra por valores ridículos e que depois coloca no circuito de comercialização de carne a valores normais. Continua a haver aqui dois pesos e duas medidas. Há indemnizações para a BSE, que são um preço, há indemnizações para os outros abates sanitários, que é outro preço, e que naturalmente não estamos de acordo com esta situação, porque os agricultores são todos portugueses, são todos iguais. É claro que a isto os agricultores também juntaram uma ano agrícola, as chuvas, o granizo, a destruição de muitas explorações. Somando tudo, os homens que trabalham a terra e exigem do Governo medidas urgentes antes que sejam eles a tomar medidas drásticas. Que o Governo, de uma vez por todas, deixe de ser um bom ouvinte e passe a ser um Governo atuante, pagando atempadamente aquilo que deve aos agricultores. Aquilo que se faz sentir nos agricultores é que neste momento eles querem saltar, que é para a rua, para cortes de estradas, tomar posições drásticas, porque penso que é só assim que as autoridades deste país tomam medidas. Evitar isto, afirmam os agricultores, está nas mãos do Ministério. Pela voz do Ministro da Agricultura, o Governo diz estar à espera da luz verde de Bruxelas para valer a situação. Gomes da Silva receia mesmo que metade dos cereais estejam perdidos este ano. Ainda assim, Bruxelas só vai responder para a semana. Os produtores portugueses de cereais podem para já respirar de alívio. O pacote agrícola, hoje aprovado no Luxemburgo, não inclui a redução de 7% dos subsídios aos cereais, como pretendia a Comissão. Contudo, a proposta de reduzir os apoios aos cereais mantém-se na mesa para o futuro. Mais grave para Portugal seria uma nova multa de 8 milhões de contos, porque os nossos produtores de cereais ultrapassaram os máximos autorizados na última campanha. Negociações com o Comissário Fischler permitiram ao Ministro Gomes da Silva considerar a ameaça ultrapassada. É com bastante agrado que posso anunciar, sem qualquer margem para dúvida, que está definitivamente afastada a penalização de 20% por ultrapassagem do potencial produtivo na campanha anterior. O Comissário Fischler foi menos definitivo na sua apreciação. Concordámos que temos de elaborar o assunto e discutir mais sobre quais são os reais números para Portugal. Portanto, acordámos no procedimento, mas não sobre o resultado final. Em causa estão números e critérios que Portugal já atualizou, de forma a não haver multa. Portugal ia ser penalizado por resultados da aplicação de um plano de regionalização que todos considerávamos mau e que já tinha sido alterado e que tinha, portanto, sido modificado no bom sentido. Hoje as notícias quanto aos cereais são boas, mas este setor, como os da carne de bovino, leite, azeite e vinho, serão todos alvos de reformas a curto prazo. Há, pois, grandes batalhas negociais em perspectiva. Pedro Oliveira, RTP, Luxemburgo.
A política para as famílias deu hoje que falar na Assembleia da República. PP e PSD avançaram com uma lei de bases e PCP e Verdes com projetos de lei para as uniões de facto. Coube, entretanto, a Sérgio Sousa Pinto, do PS, a animação do debate. Ninguém pode ser penalizado por ter escolhido viver em união de facto. Argumentos dos comunistas e dos verdes para apresentarem as suas propostas. Mas foram os socialistas que, sem proposta, acabaram por marcar este debate. A nossa proposta não é hoje aqui debatida conjuntamente com a vossa, porque não está tecnicamente pronta. O PCP e o PEV não vêm regular as uniões de facto. O PCP e o PEV vêm institucionalizar um casamento de segunda, quase totalmente equiparado ao atual casamento religioso e civil. É estranho, Vossa Excelência começa a criticar o PCP e os Verdes por terem apresentado um projeto porque Vossa Excelência prometeu apresentar. Se calhar há algumas razões para o Sr. Deputado ainda não ter apresentado o seu projeto. É que o Sr. Deputado sabe bem as divisões que vai fazendo o seu partido, que vai ter uma segunda reedição da lei do aborto, que vai ter o seu Primeiro-Ministro de novo a falar de assassinato político. O seu partido, aparentemente, meteu o pé na argola quando se antecipou com posições públicas ultraconservadoras e reacionárias, ultramontanas e integristas, divorciado do sentimento geral da sociedade portuguesa, divorciado de 84% dos portugueses e encostando-se a um patamar eleitoral que não é a base do seu partido, que é infinitamente menor que a base que o senhor representa, e essa é uma dificuldade política sua. O erro político é do PSD, o erro político é do professor Marcelo Rebelo de Sousa, e vão ter que ser os senhores sozinhos a saírem das situações difíceis em que se colocaram. Vimos para este debate com muita humildade. Também já fomos jovens e também às vezes pensávamos que tínhamos adquirido a verdade, mas nunca fomos arrogantes. E assim o projeto que nós apresentamos, com certeza na especialidade poderá ter muitas discussões e muitas alterações. Discussão que não deverá ter lugar nesta sessão legislativa é que amanhã os votos contra do PP e PSD e a abstenção do PS chumbam as propostas dos verdes e dos comunistas. Alargar os direitos de quem está casado legalmente a quem vive em união de facto é certamente tema para voltar ao Parlamento para o ano. À procura de mulheres e independentes para as autárquicas está o PS. Esse foi o recado que António José Seguro levou esta noite à reunião em Lisboa das Federações Socialistas. Faltam 39 candidatos para o PS ter completa a lista dos presidentes de Câmara que vão concorrer às próximas eleições. As listas do partido deverão ter mais mulheres e mais jovens. Estivemos a sensibilizar os presidentes das federações para que as nossas listas possam ter mais mulheres, mais jovens, gente independente em volta do Partido Socialista, aliás, na lógica daquilo que foi a declaração política e a moção que foi aprovada pelos órgãos nacionais, e estamos, neste preciso momento, a preparar a pré-campanha e a campanha eleitoral. Os dirigentes socialistas esperam que as listas para as autárquicas estejam completas ainda antes do final do verão. Portugal pediu a intervenção da ONU no caso da prisão do comandante David Alex. O número 2 da guerrilha timorense foi ferido e detido esta madrugada em Baucau. Já terá sido transferido para Dili. A resistência diz que está a ser torturado. Eu sou o comandante Alex David Aitula. David Alex, nome de guerra da Aitula, o anti-estrangeiro. Número 2 da guerrilha timorense, estratega exemplar e porta-voz das Falentil, foi detido esta madrugada em Baucau. E ele foi detido juntamente com 3 escoltas dele. As informações que nós tivemos é que ele foi atingido numa perna e neste momento já foi transportado para Dili. Segundo a resistência, da Aitula está agora no quartel da tropa de elite de Suarto. Depois de ser assistido por um médico, já começou a ser interrogado pelos comandos, para poder, no mínimo, tentar saber as operações que foram efetuadas nos finais do mês de maio. Apesar de todas estas informações da resistência Mauber, os militares indonésios ainda não confirmaram a detenção de David Alex. Houve timorenses que assistiram esta detenção porque houve um combate curto antes da detenção em que eles atingiram uma das pernas. Portanto, houve provas de que ele foi detido. Só que a Indonésia, até o momento, não emitiu ainda nenhum comunicado a dizer que deteu
o David Alex. Para a resistência, este é um silêncio assustador, já que em abril de 95 também foi capturado o líder da frente clandestina. Os militares nunca confirmaram a detenção e o guerrilheiro desapareceu. Nós tememos que até agora, depois de 5 horas, depois da detenção de uma pessoa muito importante da resistência, até agora não houver nenhuma declaração formal por parte dos militares, tememos que aconteça o mesmo a ele. O governo português já pediu a intervenção das Nações Unidas e da Cruz Vermelha Internacional. Segundo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois do relatório da ONU, o governo agirá em conformidade. Como? Não nos foi dito. Nós podemos acreditar é que haja uma resposta por parte da Indonésia a dizer que eles garantem a sobrevivência dele. Para já, a resistência Malber mantém-se em contacto com o território. Sabe que a Indonésia está a apertar cada vez mais o cerco aos guerrilheiros. Bem recebidas pelos independentistas irlandeses foram as propostas de Tony Blair. O primeiro-ministro britânico pediu hoje a entrega das armas dos grupos paramilitares para se poder avançar com o processo de paz no Ulster. O Sinn Féin prometeu considerar o assunto. Desde que é chefe do governo, é a segunda vez que Blair procura relançar o processo de paz para a Irlanda do Norte. Pacificar o Ulster dentro de um ano foi a promessa de Blair ao Parlamento Britânico. As negociações devem estar concluídas até maio do próximo ano. E para dar peso à proposta, Tony Blair promete o desarmamento das forças paramilitares. Tal facto tinha sido até agora impensável da parte de Londres e constituía um grande obstáculo ao relançamento das negociações. Em troca, Blair impõe algumas condições. A mais importante é, sem dúvida, o cessar-fogo incondicional de todas as partes envolvidas no conflito, incluindo o IRA. A paz é, por certo, um desejo que vai ao encontro de muitos irlandeses que estão fartos de viver uma luta fratricida, como esta jovem que escreveu a Blair para ele acabar com a guerra. Margaret vive em Belfast e foi agora recebida pelo primeiro-ministro. Uma carta em que dizia: em toda a minha vida apenas vivi um ano de paz. Portanto, para mim, a paz tem muito valor. 70 mil milhões de contos foram gastos em droga no ano de 1995. O número é do relatório anual das Nações Unidas. Mais grave que isto é, no entanto, a constatação de que fabrico, tráfico e consumo estão a aumentar. As Nações Unidas alertam: nunca o mundo teve tanta droga. A produção, o tráfico e o consumo de estupefacientes ilícitos aumentaram e muito nos últimos anos. Os números divulgados pela ONU são prova disso. Em 1995, a indústria da droga teve um lucro de 70 mil milhões de contos, um volume de negócios que representa 4 vezes mais o produto interno bruto de Portugal e 8% das exportações do mundo. No relatório da ONU, a divulgar amanhã, 10% da população mundial é toxicodependente. O haxixe e a marijuana são as drogas mais consumidas, 140 milhões são dependentes delas. Depois, a cocaína vicia 13 milhões de pessoas. As apreensões, segundo o relatório da ONU, também aumentaram, mas poucos estragos causaram nos industriais da droga. Para o secretário-geral das Nações Unidas, os traficantes têm amplos incentivos para fazer frente aos riscos e custos da apreensão, uma vez que os lucros de uma simples fração da droga traficada com êxito podem cobrir os custos do fornecimento perdido. Para os especialistas da ONU, são cada vez mais os grupos de pressão a proclamar a legalização da droga ou o abrandamento da proibição. Seja como for, os números deste relatório são para fazer pensar e amanhã é o Dia Mundial da Droga. Números preocupantes são também os do analfabetismo em Portugal. 10% da nossa população não sabe ler nem escrever. É mesmo a maior taxa em toda a União Europeia. Uma notícia para a segunda parte deste jornal.